Glória a Deus! Eita glória! Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Quem aqui acredita que Jesus é maravilhoso? Levanta a mão, abana aí quem acredita que Jesus é maravilhoso, amém. Eu hoje passei o dia inteiro com a dor de cabeça violenta. Tomei remédio e parecia que não funcionava, mas eu cheguei aqui, encontrei essa galera animada aqui, ó, comecei a pular aqui, eu tô me sentindo outro. Deus está hackeando meu cérebro aqui, falando, sai toda coisa que está ruim aí, em nome de Jesus, fica bem, em nome de Jesus. Esse é o Evangelho de Cristo, amém? Hoje a gente vai falar sobre fé, né? É o culto fé. Eu tenho orado e perguntado muito para Deus o que Ele quer, Ele quer falar, né? O que Ele quer falar com a igreja, o que Ele quer falar com os jovens. E eu tenho estudado o que Jesus falou no tempo que Ele andou aqui, né? Fiz um estudo assim aprofundado e a mensagem principal de Jesus é o reino de Deus. E no sábado a gente teve um culto aqui abençoado dos jovens de 15 em 15 dias. Quem quiser vir aí está mais do que convidado. Tinham 48 adolescentes, sem contar os adultos. Foi um culto tremendo, a gente cantou uns 30 medleys de louvores seguidos aqui, já dava 10 horas, o pessoal, para tudo, a gente, não, começa mais um. Foi tremendo, irmãos. O nosso querido Vini está aí, Rocket Music. E eu tenho pensado muito sobre o reino, porque é a mensagem principal de Jesus. Mas como hoje é o culto da fé, eu orei e perguntei para o Senhor o que Ele queria falar ao nosso coração sobre fé. E eu encontrei uma palavra que é sobre uma fé que surpreendeu Jesus. E eu fiquei pensando sobre isso, qual é a fé que surpreende a Deus? Qual é a fé que mexe com o coração de Deus? Qual é a fé que deixou Jesus admirado? Qual é a fé que fez Jesus parar e falar, espera aí que eu preciso falar sobre essa fé aqui. E essa fé, ela está em Mateus 8, 5 a 13. Quem trouxe Bíblia aí? Glória a Deus. Quem está com a Bíblia no celular também? Quantos aqui precisam de um milagre? Amém? Eu preciso de um milagre. Minha casa precisa de um milagre. Minha família precisa de um milagre. E essa fé, ela trouxe um milagre. E talvez a gente precise entender cada vez melhor qual é a fé que a gente precisa ter. Eu preguei aqui, na primeira quarta-feira que eu preguei aqui, eu falei sobre fé também, a fé que move o monte. E a fé, ela é Deus que coloca ela no nosso coração, amém? Quem entende isso? A fé, ela não está em nós, a fé, ela vem de Deus. A gente recebe a fé, e a gente pode desenvolver essa fé, através da confiança, através de uma vida de devoção ao Senhor, através de buscar um relacionamento com Deus, a gente vai desenvolvendo essa fé. Mas será que tem uma fé ainda mais poderosa, que vai, né, abrir portas de milagres maiores na nossa vida? Quais foram os personagens da história que, né, encontraram com Jesus e a fé? Jesus falava muito sobre a fé, a tua fé te salvou, a tua fé vai que a tua fé te curou, né? Então, qual é a fé, que tipo de fé que a gente precisa ter que vai mexer com o coração de Deus e abrir portas de milagres? Quem quer ter essa fé que abre a porta de milagre aqui? Eu quero ter, em nome de Jesus. Vamos fazer a declaração da Bíblia. Todo mundo com a Bíblia aí? Essa é a minha Bíblia. Eu sou... audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber
a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Diga com força: eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu nunca mais fui o mesmo, irmãos, graças a Deus. Desde que eu comecei a viver realmente o Evangelho de Cristo, Jesus tem transformado de forma extraordinária a minha vida e vale a pena caminhar com Jesus, vale a pena andar com Ele, aprender dEle, amém? Mateus 8, do 5 ao 13, todo mundo encontrou aí? Entrando Jesus, a minha NVI, está na NVI, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Irmãos, alguém aqui sabe o que é um centurião? Alguém tem ideia do que é um centurião? Centurião é um oficial do exército romano, né? Existem várias escalas nesse exército, e o centurião, ele está ali intermediário, mas ele é um homem de muito poder. Ele é chamado de centurião porque ele tem em média 100 soldados à disposição dele. 100 soldados. Você imagina, metade dessa igreja lotada. Jesus, ele vai para Cafarnaum e ele estabelece a base dele nessa cidade. E nessa cidade, esse centurião está lá. Essa cidade, ela deve ter, o contexto histórico dessa cidade é por volta de 1.500 habitantes. Imagina, a gente está aqui numa cidade de 60 mil, mais ou menos, habitantes. E aqui talvez tenham 50, 100 pessoas, mais ou menos, no culto. Nos cultos aqui de domingo. Graças a Deus, domingo. Quem estava aqui domingo? Domingo a gente teve que pegar cadeira aí de tudo quanto é lugar para tentar acomodar o povo aqui, graças a Deus, né? E imagina uma cidade com 1.500 pessoas e esse centurião, ele tem 100 soldados à disposição dele. Quase 10% da cidade está à disposição dele. Cafarnaum era uma cidade que era muito relevante naquela época. Era uma cidade muito movimentada, era próximo do mar, era um porto, onde tinha muito comércio acontecendo. Não era uma cidade isolada, era uma cidade muito movimentada, tinha muito dinheiro acontecendo ali, muito negociação, e tinha muito imposto acontecendo também. Quem já viu The Chosen aí? The Chosen mostra ali, né, Mateus cobrando impostos, assim, um pouco do contexto de como as coisas aconteciam naquela época. Cafarnaum era uma cidade que tinha muita tensão militar. Cafarnaum foi uma cidade estratégica. Não é à toa que Jesus falou: vou começar aqui em Cafarnaum. Cafarnaum tinha acesso a toda a Galileia ali.
né? Ele ia de barco ou ele ia a pé para várias cidades ali importantes. E ele vai para essa cidade, uma cidade com contexto, né, de muita movimentação, de muita tensão. Os judeus estavam em guerra com os romanos ali, porque os romanos oprimiam os judeus. E Jesus, ele vai começar a história dele ali, né? É uma confusão que está acontecendo naquela cidade, não é uma cidade tranquila. Jesus morava, né, foi criado numa cidade que tinha pouquíssimos habitantes, 100 a 300 habitantes, um lugar rural que ninguém dava importância, né? Nazaré, Jesus de Nazaré. Então, assim, ele sai de uma cidadezinha, né, muito calma, muito tranquila, e vai começar o ministério dele num lugar muito tenso. E ali é um lugar que Jesus fez muitos milagres. Muitos milagres. É uma cidade que viu muitos milagres, mas que rejeitou milagres. Jesus curou um paralítico do telhado ali, curou a sogra de Pedro. Mas o povo, ele se acostumou com o poder de Deus. Ele se acostumou a ver milagres. Jesus curava as pessoas, mas a maioria continuava distante de Jesus ali, distante de Deus. Eles não entendiam o que estava acontecendo ali, não aceitavam aquilo no coração deles. E, de repente, no meio daquela confusão, no meio daqueles milagres que está acontecendo ali, Jesus, depois de ter começado o ministério dele, curando várias pessoas, ele vai para o monte, né? E ele vai lá e dá todo aquele ensinamento do Sermão do Monte. E depois ele está ali no meio da cidade, ele voltando para Cafarnaum, ele para ali e ele se encontra com esse centurião, né? Pode colocar o tópico 1, por favor? E esse centurião, ele vai ensinar para a gente 3 coisas muito importantes. Tópico 1, que é a postura da verdadeira fé. Qual é a postura da fé que deixou Jesus admirado? Porque esse centurião, ele era um homem de muito poder, de muita influência, um homem com dinheiro, um homem com 100 soldados à sua disposição. A Bíblia diz também que ele construiu um templo lá, né? Essa mesma passagem está em Lucas. E em Lucas ele fala o seguinte, que os apóstolos chegam lá e falam: Jesus, você tem que ir lá curar, resolver o problema desse centurião. Por quê? Porque esse cara, ele merece. Ele é um homem importante, e ele é um homem que ama o povo judeu, porque ele construiu um templo. Irmãos, ele não precisava fazer isso. Ele era um romano. Ele não estava ali para cuidar de judeu. Ele estava ali simplesmente para manter aquilo ali em ordem, para manter aquelas 1.500 pessoas em ordem, para manter os negócios que estavam acontecendo ali em ordem, para manter aquele comércio acontecendo ali em ordem e os impostos sendo pagos. Mas esse homem, ele era diferente. Esse centurião, ele era diferente. Primeira coisa que mostra que ele era diferente, que ele construiu um templo para os judeus. Ele estava preocupado com o povo judeu. E os judeus tinham também um carinho por ele, porque quando ele aparece prontamente... Quem já viu o centurião no The Chosen? Tem ele no The Chosen? Vocês sabem quem é ele? É muito linda a cena dele, inclusive. Gente, quem não assistiu The Chosen, assista. É muito bom. Assiste também A Casa de Davi. Ó, bênção demais. Esse centurião, a primeira coisa que mostra que ele era diferente é que ele era preocupado com o povo judeu ao ponto de construir um templo. Mas tem uma segunda coisa que mostra que ele era muito diferente. Por quê? Porque ele vai atrás de Jesus pedir um milagre para o servo dele. Ele não tinha nenhuma obrigação de cuidar do servo dele, porque a lei da época dizia que os servos eram descartáveis. Se um servo seu tivesse tendo um problema, você mandava vir outro, e você descartava aquele servo. Se ele tivesse tendo um problema médico, era só você falar: traz outro servo aí, e joga esse aí em qualquer lugar, bota ele para trabalhar lá,
né? Ele já está aí meio mal, bota ele lá no meio do comércio, lá dos barcos, lá que ele já vai partir dessa para uma melhor. Mas não. Esse homem, ele sai da casa dele, ele vai em direção a Jesus, e ele vai buscar um milagre para alguém que ele não precisa buscar. Vocês conseguem entender que tem um caráter diferente nesse homem? Ele não era uma pessoa qualquer. Ele não era um oficial qualquer. Ele tinha um coração que amava as pessoas, ao ponto de construir um templo e de ir atrás da cura de um servo, que pouco importava na época. Versículo 8, ele responde para Jesus: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Ele diz: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. No original do grego, essa palavra é digno. Eu não sou digno. Se eu fosse trazer esse contexto para o dia de hoje, seria: eu não sou bom o suficiente. Um homem com poder, com 100 soldados à disposição, que era amado pelo povo judeu, ele chega diante de Jesus e fala que precisa de um milagre. E Jesus fala que vai curá-lo. Mas ele fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá debaixo do meu teto. Eu não sou digno da sua presença. Eu não sou digno que você saia desse lugar onde você está e caminhe até um outro lugar para me entregar nada. Eu não sou digno de nada. Mas eu estou aqui clamando por um milagre. Eu não mereço. Eu não sou bom o suficiente. Mas eu saí do meu local, enfrentei todo esse povo que vai falar de mim e vim aqui porque eu preciso de um milagre para o meu servo. A sociedade dizia que ele era extremamente, no original é ikanos, qualificado. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder político, ele tinha status, ele tinha respeito militar. Os próprios líderes judeus tentaram convencer Jesus que ele merecia o milagre. Mas o que ele diz? Qual é a verdadeira fé? Já no início, qual é a fé que impressiona Jesus? É a fé que não se aproxima de Deus com um currículo. Ainda mais com um currículo de boas obras. Ele poderia dizer para Jesus: Jesus, eu tenho feito coisas boas. Eu tenho cuidado do povo. É por isso que eu preciso do milagre. Mas ele diz: eu não sou bom o suficiente. Ele diz: eu não sou digno. A verdadeira fé, irmão, ela entende que diante da santidade de Cristo, ninguém é suficiente. A verdadeira fé entende que diante de Deus, ninguém é digno. Nós não somos dignos de nada. A salvação nós recebemos não foi por merecimento. Foi pura e simplesmente pelo amor de Cristo. Eu tenho estudado sobre santidade, porque eu preciso explicar santidade para os jovens. E eu tenho perguntado para Deus: Senhor, o que é santidade? Porque eu fui criado na igreja. E eu ouvi essa palavra a vida inteira. E o original Kadosh diz que santidade é ser separado. E a gente vai lá e se separa de algumas coisas do mundo e a gente acha que é santo. Mas deixa eu te falar, irmão, não é isso. Primeiro, Deus falou para mim assim: Dan, o que é ser santo? Quando eu perguntei para Deus o que é ser santo, Ele me devolveu a mesma pergunta: Dan, o que é ser santo? Para pensar na origem. Eu comecei a pensar: meu Deus, o que é ser santo?
Ser santo, a palavra santidade, ela começa lá em Deus. Um ser todo-poderoso que não precisa de nada, que ninguém acessa Ele, a não ser que Ele queira que você acesse Ele. Um rei completamente poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quem é que viu o Nicolás Maduro sendo preso lá? Todo mundo? Ele é um rei, entre aspas, né? Ele é um rei ali. Ele era, né? Da Venezuela. E aí o que acontece? Um reino mais poderoso do que ele vai lá, invade, faz um negócio que ninguém nunca tinha visto, coloca uns drones que soltam um som, meu irmão, que os caras começam a sair sangue pelo ouvido, cai todo mundo no chão, apagam a luz da cidade inteira e prendem o cara e levam ele lá, e ele vira, né, um exemplo de que ninguém pode contra esse reino dos Estados Unidos. E tá lá ele aparecendo em várias fotos, virou o top trend bombástico do momento. Só que esse rei, ninguém consegue fazer nada contra ele. Esse rei, ele está num lugar exclusivo, tem 4 seres viventes dizendo santo, santo, santo. Eles não estão ali porque eles são obrigados, eles estão ali por pura opção, porque eles viram a grandeza de Deus e eles não conseguem parar de declarar aquilo, porque eles estão olhando face a face e vendo aquela grandiosidade que é o próprio Deus. Tem anciãos, tem anjos que estão ao redor do trono, vendo o poder imenso de Deus. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, ela vai ser um lugar cheio de ouro. A Bíblia diz que tem um rio que sai do trono de Deus, que Ele está sentado sobre a justiça e o juízo. Santidade é o próprio Deus. Se santificar é a gente querer parecer com Ele. É a gente querer se tornar como Ele. É a gente receber Ele como Senhor e Salvador. E cada vez buscar estar mais perto dEle. E buscar um relacionamento dEle. Essa é a santidade. É o caráter de Cristo ser colocado dentro de nós, de glória em glória, como a Bíblia diz, até que a gente mude. Eu já contei várias vezes para os jovens que eu era uma pessoa explosiva e ninguém nunca viu explodir, no máximo viu uma dureza maior, né? Eu ser mais duro com o horário, ó, tá na hora, vamos embora. Tem que botar as crianças para dormir. Santidade, irmãos, é deixar esse caráter ser transformado. Hoje em dia as coisas estão mudando na minha vida. Agora eu estou pronto? Não, a gente nunca vai estar. Deus vai transformar a gente dia após dia, um dia após o outro. Cada dia a gente vai ter uma dificuldade, cada dia a gente vai ter um tratamento. Eu estou passando por um tratamento. Estou passando por um tratamento difícil. Mas eu estou todos os dias colocando meu joelho no chão, falando: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio em Ti, Pai. Creio que o Senhor é poderoso. Creio que basta uma palavra Tua e as coisas podem mudar. A chave do ensino aqui é humildade. Vou entrar no 2. A chave do ensino do 1 é humildade. O orgulho é a ideia de que a gente merece alguma coisa, bloqueia um milagre. A humildade abre as portas do impossível. Posso ouvir um amém aí? Como o pastor diz? Tem algum crente pentecostal aí? A humildade abre as portas do impossível. Amém? Eu ia colocar mais algumas palavras aqui, mas o tempo é curto. Tópico 2, entendendo a autoridade de Jesus. No versículo 8, na parte 2 do versículo, né? Que é no mesmo versículo 8, ele fala que ele não é digno. O centurião então diz: mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado.
uma palavra. Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá debaixo do meu teto. Eu só preciso que o Senhor dê uma palavra. O termo aqui é monon epi logo, que é, monon é somente, apenas, exclusivamente. O centurião aqui está enfatizando que não é nada mais necessário, nem uma visita física, nem um ritual, nem um toque de Jesus, nada. Só uma palavra. Eip é o verbo dizer, falar, é ação. Senhor, somente uma ação sua, um comando do Senhor, assim como eu dou comando para os meus soldados. Diga, fale, logo, uma palavra. Logos é a palavra, Jesus é a palavra. Quando João fala que Jesus é o verbo, é a mesma palavra logos. Por meio de uma palavra, somente com uma palavra, o milagre, ele pode ser feito. A beleza aqui, irmão, é a simplicidade. Esse homem, ele não é um homem qualquer, mas ele entendeu algo que muitas vezes a gente demora para entender ou a gente não entendeu ainda. A grandiosidade do poder de Jesus, o tremendo poder de Deus. A chave aqui do ensino é submissão. O que Jesus está dizendo? Eu me submeto, eu me coloco abaixo da sua autoridade. Eu conheço a autoridade, porque eu sou homem de autoridade. Mas eu sei que não existe doença, não existe morte, não existe problema, que se o Senhor der uma palavra, não se resolva naquele momento imediato. Eu não preciso nem esperar, ele está dizendo. Eu só preciso que agora, Jesus, você dê um comando. Entende, eu estou aqui. Não é porque eu mereço, não é porque eu tenho autoridade, não é porque eu fui escolhido para ser um capitão, um governante de soldados. Eu estou aqui humildemente te pedindo, porque eu sei que se você der uma palavra, o meu milagre vai acontecer. Se o Senhor olhar para mim por um segundo, Jesus, no meio dessa multidão, entender o que eu estou passando, entender que eu preciso desse milagre, que esse milagre ele é completamente importante para mim nesse momento. E Ele está pedindo por algo muito justo. Ele quer que o servo dele fique curado, porque ele está vendo que vai perder o servo. Ele não quer perder o servo. A distância não é problema para Deus. Onde a palavra de Cristo chega, o inferno recua e a doença cai por terra. Qual que é o problema que está te afligindo? É uma doença? É a conta no vermelho? É um desemprego? É um filho, uma filha perdido? É um pai, uma mãe desviado? É alguém viciado? Qual que é a dor que está te afligindo? Qual que é o milagre que você precisa? Esse é o momento de você entender que você não precisa, você não deve chegar diante de Deus como alguém que merece algo. Esse é o momento que você deve chegar diante de Deus e entender que Ele é poderoso para fazer. Muitas vezes a gente quer buscar soluções, irmãos. Pô, estou com um problema financeiro. Vou ligar para alguém que tem dinheiro para ver se pode me emprestar. Estou com um problema aqui de uma doença. Vou pedir um curandeiro para fazer alguma coisa. Esse dia eu ouvi uma história de uma pessoa que estava doente, estava indo lá na feitiçaria lá, a matar umas galinhas, sei lá o que fazer para buscar uma cura. Nós estamos aqui, irmãos,
E aqui é a casa de Deus. Como o pastor fala, a casa é sua, o Pai é nosso. Aqui é a casa de Deus, não é esse templo, mas é o lugar onde a gente se reúne. Esse é o lugar onde Jesus está. A única coisa que a gente precisa para alcançar esse milagre é ter esse posicionamento diante de Deus. O tópico 3, a fé que deixa Jesus admirado. Versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se, disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. A palavra original aqui é taumazo. Jesus, ele ficou literalmente chocado. Ele ficou atônito. Ele ficou pasmo, maravilhado, de boca aberta, ao ser apanhado por uma profunda admiração desse homem, o entendimento que ele tinha de quem era ele. Irmão, vamos falar sério. Os judeus estavam esperando um rei poderoso, com cavalos de guerra, com anjos como soldados. E chega um homem de uma cidade de 100 a 200 a 300 pessoas, que ninguém dava nada para esse lugar. Esse homem sai andando, chama outras pessoas, e começa a andar e operar milagres. Um homem que os judeus acusaram de ser o príncipe de Belzebu. Um homem que não tinha valor para aquela época, mas ele começou a fazer algo extraordinário naquela cidade, e em todas as cidades ao redor. Esse centurião era o cara mais improvável para chegar lá diante de Jesus e reconhecer, mas tinha alguma coisa nele, que ele entendeu, a profundidade, a riqueza, o poder que tinha em Jesus. Ele sabia que só tinha uma solução para o milagre dele, era o próprio Cristo, dar uma palavra única, e tudo seria resolvido. Em todos os evangelhos, só é registrado essa palavra 2 vezes. Com a fé de um gentil. Esse centurião, ele era um gentil, ele não era um judeu. Ele não tinha sido criado entendendo quem era Deus. Os judeus eram criados entendendo quem era Deus. Esse centurião não. Ele foi criado pelo povo romano. Ele entendia o que era o poder dentro da ideia romana, não dentro da ideia de quem era Deus, do Deus único, o Deus dos judeus. Jesus fica maravilhado. E a outra palavra maravilhado que aparece é sobre Nazaré. Jesus também fica maravilhado, admirado, pasmo com Nazaré. Só que olha que curioso. Jesus fica maravilhado com esse homem pela fé dele. E ele fica maravilhado, pasmo, atônito por Nazaré, mas pela incredulidade do povo. Olha esse entendimento aqui. Jesus, ele vê um homem que não tinha nada para ter fé, acreditar plenamente nele. E ele vê um povo inteiro que conviveu com ele, que tinha tudo para acreditar no poder dele, depois de ver tudo que ele estava fazendo. Mas esse povo não crê. O que isso representa? Representa que muitas vezes a gente é Nazaré. A gente está dentro da igreja, a gente vê Jesus, a gente ouve as palavras de Jesus, a gente vê Jesus operando milagre,
na vida da pessoa A, na vida da pessoa B, mas a gente mesmo não está crendo no poder, na grandeza dele operar um milagre na nossa própria vida. Quem que a gente quer ser hoje? A fé do centurião ou a fé de Nazaré? Que fé que a gente vai escolher para a nossa vida? A chave do ensino aqui é fé focada. É uma fé que tinha um entendimento pleno, que estava focada em Jesus, em quem Ele era. Se Jesus olhasse agora para a forma como a gente está lidando com a nossa pior luta, Ele ficaria maravilhado ou triste? Maravilhado com a fé que a gente tem, que Ele vai fazer o milagre, ou triste pela nossa incredulidade? Qual é o milagre que você precisa? O que está te afligindo? Hoje é o dia. Não só hoje, né, irmãos? Mas a partir de hoje e eternamente, enquanto você viver com Cristo, o dia de você buscar uma fé focada e com entendimento de que é Ele. É Ele, ó. É Ele. Por Ele que eu estou gastando, obrigado, a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, irmãos. É Ele que tem poder para mudar a nossa história. É Ele que tem poder para curar, para libertar, para salvar. Eu sempre falo para os jovens sobre o que é o ministério de Jesus. João Batista batizou Jesus. Eu estou encerrando agora. João Batista batizou Jesus. Viu uma pomba descer sobre ele. Ouviu a voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele fala: eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Ele vê e ouve todos os milagres que Jesus estava fazendo durante aquele tempo que ele caminhava na terra. Mas o que acontece com João Batista? Ele está preso e uma dúvida toma o coração dele. Ele fala para os discípulos dele: vão lá e perguntem a ele se ele é aquele que haveria de vir ou se a gente deve esperar outro. Se até João Batista, irmão, que andava no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre, que era primo do Cristo, que viu esse milagre acontecer, teve essa dúvida, é óbvio que nós também podemos ter. Jesus, ele volta para os discípulos de João e diz: João, discípulos de João, vão lá e digam para ele o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os mortos vivem, e aos pobres é pregado o evangelho do reino. O que é o ministério de Jesus, irmão? O ministério de milagres. É o ministério de fazer aquilo que a gente jamais imagina que poderia ser feito. Esse é o ministério de Jesus. Você precisa de um milagre? Quem precisa de um milagre? Precisa? Queria convidar quem precisa de um milagre para vir aqui na frente. Aqui é o altar, irmão. Aqui não é um altar sagrado de Jesus que você vai encostar e o poder vai acontecer. Não, mas aqui representa o altar. Aqui representa o lugar de submissão. Aqui representa um lugar de humildade. Aqui representa quando você sai da sua zona de conforto, como esse centurião, e você vai caminhando até Jesus, e você fala: eu não preciso de muito, Deus, eu não preciso de nada pirotécnico, eu não preciso ir numa congregação A ou B,
Eu não preciso que o pastor X ou Y esteja aqui. Eu não preciso ir lá na Get Church em Floripa ver o Raik Carmelo. Eu só preciso de uma palavra. Eu preciso de uma palavra logos. Uma vez que o Senhor olhar para a minha vida, uma vez que o Senhor dirigir a sua atenção para a minha vida, uma vez que o Senhor der uma voz de comando, o meu milagre vai acontecer. Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, a Bíblia diz que não foi depois, irmão. Deus não está preso ao espaço-tempo. Eu estava aqui no domingo, o Eliezer estava cantando, o pastor virou para o Eliezer e falou: toca a guitarra. É como a unção de Davi. Meu irmão, enquanto você toca, aí pessoas estão sendo curadas. Ele falou: não está preso aqui nas paredes. Esse é o poder de Jesus. Não está preso nas paredes. Não está preso no tempo. Não é amanhã, pode ser hoje. Amém? Vamos pedir hoje: Senhor, eu não preciso de sinais enormes. Diz apenas uma palavra e a minha casa será salva. Diz apenas uma palavra e o meu corpo será curado. Diz apenas uma palavra e aquela doença, ela vai sumir da minha família. Diz apenas uma palavra e o meu filho vai voltar. Diz apenas uma palavra e o vício vai acabar. Diz apenas uma palavra e aquela conta que está em vermelho vai mudar. Diz apenas uma palavra e o meu desânimo vai desaparecer. Diz apenas uma palavra e a minha ansiedade vai cair por terra. Diz apenas uma palavra, Jesus, e o milagre que eu preciso vai acontecer. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Quem sabe canta. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Senhor, nós confiamos em Ti. Confio em Ti. Eu confio, Senhor. Confio em Ti. Creio que e creio que não há tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Vitorioso és na tempestade, Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. Teu nome imutável maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor
e a vida é o teu amor. Admirável. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Pai. Pedimos, Senhor, nos dá a fé do centurião. Nos dá a fé, Senhor, que deixa o Senhor impressionado. Gera um milagre em nossas vidas, Deus. Muda a nossa história, Senhor. Em nome de Jesus. Caia por terra tudo que não provém de Ti. Toda doença, todo vício, toda confusão, toda guerra, toda briga, Senhor, tudo que não provém de Ti, todo problema financeiro, todo problema na família, todo filho que não quer ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus nós repreendemos todo mal, Deus, em nome de Jesus. Gera uma fé inabalável no nosso coração, muda a nossa história, Pai, em nome de Jesus nós Te pedimos, meu Deus. Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior do que tudo é. Poderoso esse nome é. Em Seu nome. Aleluia. O inferno treme, e em Seu nome os coxos andam, e em Seu nome os cegos veem, e em Seu nome os mortos vivem. Há poder em Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em Seu nome, Jesus. Em Seu nome o inferno treme. Em Seu nome os coxos andam, e em Seu nome os cegos veem, e em Seu nome os mortos vivem,
adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Oh, Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Aleluia. Deus se manifestará. Pai, nós te damos graças, porque verdadeiramente o Senhor é fiel. Eu creio que nesta noite o Senhor já liberou uma palavra. A tua palavra diz que tantas quantas forem as promessas de Deus em Cristo Jesus, nós já temos da sua parte o sim. E nós declaramos amém. Você pode declarar amém para a promessa de Deus liberada sobre a sua vida. Você pode glorificar o Senhor, porque Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, porque Ele liberou nesta noite uma palavra sobre a sua vida, assim como Ele foi com aquele centurião. Tome posse e comece agora a agradecer ao Senhor. Posso crer.
no amanhã, porque Ele vive. Não precisamos ter medo de nada, temor não há, Mas eu venci. a igreja adora ao Senhor. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu quero ouvir a igreja. Porque Ele vive. Pode confiar, Posso crer. pode descansar no Senhor. Não se preocupe com o dia do amanhã. Porque Ele Viva hoje, o agora, e adore ao Senhor. temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Graças a Deus, está nas mãos do meu Jesus. e vivo está. Aleluia. Erga suas mãos aos céus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso, pela palavra que já foi liberada. Nós te agradecemos pelo nosso milagre. Nós tomamos posse e o inferno não vai roubar aquilo que o Senhor já nos deu nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Leva agora, Senhor, em paz cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Abençoe cada família que nos assistiu através das redes sociais. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Deus, o amor de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo te leve a ter uma noite abençoada e um final de semana glorioso. Para a glória de Jesus, a igreja diz amém. Vão em paz e que o Senhor vos abençoe. Aleluia. Posso crer.